No vídeo de hoje, nós vamos falar sobre vários assuntos que movimentaram essa semana, como a venda da sede da Globo para o fundo imobiliário Vino 11, né? Omicron apertando nos Estados Unidos e provavelmente daqui a pouco vai apertar aqui também. Inflação, que é sempre um problema aqui no Brasil e também no resto do mundo, tá? Então hoje, no Costa News, vamos falar sobre todos esses assuntos. Então, se você já gostou do tema desse vídeo, deixe seu like, porque esse like é muito importante para mim, porque ele mostra para o YouTube que esse é um vídeo relevante. Hoje eu tô meio resfriado aqui, a voz está um pouco ruim, mas vamos lá, né? É importante a gente fazer o nosso Costa News dessa semana. Vamos ver o que aconteceu. Basicamente, essa semana foi bem tranquila, né? Mais estável, principalmente por uma queda do volume, né? No final de ano, ou seja, tem menos pessoas investindo nesse momento, já está praticamente fechado o resultado das empresas, inclusive também já está fechado até o Congresso Nacional, que sempre gera muitas notícias, isso movimenta bastante o mercado, então foi uma semana bem tranquila, vamos dizer assim, tá? O dólar caiu 0,35% e Bovespa, né, embora esteja mostrando aí para você 3,17% nos últimos 5 dias, basicamente na semana, né, ele caiu 2,16%. Por quê? Porque nos últimos 5 dias pega a sexta-feira da semana passada e isso não importa pra gente, porque o que importa é essa semana, só que os últimos 5 dias do Google, que é quem fornece essa informação, ele pega a última semana, porque essa semana só teve 4 dias de pregão, tá? Mesma coisa aqui no SP500, né? Subiu essa semana aí 3%, né? Fechou em 4.700 pontos, enquanto o Bovespa subiu aí e caiu, na realidade, até 105 mil pontos, 104.800, né? E aí você deve falar, Rafa, mas o que está acontecendo? Lá fora subiu, aqui caiu. Por quê? Vamos entender tudo isso aí. Primeira coisa, né, a questão é a variante Omicron, né? Ela já é a variante mais dominante nos Estados Unidos, né? Então 73% dos novos casos já é dessa nova variante, mas por que o mercado se animou, né? Por que o mercado subiu 3%? Porque, basicamente, pelos estudos que está se mostrando, além das vacinas serem sim efetivas contra essa nova variante, ela é mais branda do ponto de vista de internação, de mortes, embora ela seja mais contagiosa, ou seja, muito provavelmente mais pessoas vão se contagiar, ou seja, vão pegar Covid-19 por conta dessa variante, mas menos pessoas se internarão e morrerão, né? Então, isso, de certa maneira, animou o mercado, né? E aí, lá fora subiu quase 3%, como você viu, mas aqui no Brasil a gente tem outros problemas, né? Inclusive problemas maiores, né? Dívida pública subiu agora em novembro para 5,5 trilhões de reais, um recorde, né? Subiu aí 2,34% e junto com a dívida subindo, também subiu a arrecadação federal, chegou a 157 bilhões de reais somente no mês de novembro, maior aí nos últimos 7 anos. Então veja, dívida subindo, arrecadação subindo e gasto também subindo, né? O Congresso aí, aos 48 do segundo tempo de 2021, aprova o orçamento de 2022 e aí tem mais 21 bilhões de reais para fundo eleitoral, o maior fundo eleitoral do mundo, e emendas de relator, aumento para outras categorias, né? Enfim, que já gerou greve na Receita Federal, bom, enfim, é aquilo, né? Então, o Brasil tem vários problemas, né? Nossa dívida aumenta, nosso gasto aumenta, nossa arrecadação aumenta e o povo vai ficando numa situação difícil, né? E tudo isso pressiona juntamente a inflação. Saiu o IPCA 15 agora de dezembro, está em 10,42% no acumulado dos últimos 12 meses, um recorde, maior valor desde 2015. Então, muito provavelmente a gente vai ver o Banco Central na próxima reunião, que vai ser em fevereiro, aumentar ainda mais os juros, aumentar o aperto, né, monetário. E isso vai fazer com que o Banco Central suba, muito provavelmente, os juros em fevereiro, aumentando esse aperto monetário. E isso vai fazer com que caia a inflação, mas junto com a inflação, provavelmente vão cair a atividade econômica, vai aumentar o desemprego. Então, existe aí um cenário bem complicado para 2022, embora neste ano de 2021 o Brasil vem gerando muito emprego, né? O Brasil gerou aí só nestes últimos 3 meses 324 mil empregos formais, né? Então, veja que a questão do emprego vem subindo, né? A arrecadação vem subindo, o que é bom, de certa maneira, para cobrir o déficit brasileiro, mas a inflação vem junto e vem um monte de coisa acontecendo, além do que em 2022 vamos ter eleições presidenciais, onde a gente vai ter muito provavelmente uma polarização entre Bolsonaro e Lula. E aí eu queria te fazer um convite, tá? Eu criei um evento chamado 2022, o melhor ou o pior ano da sua vida. Por que eu chamei esse evento assim? Porque 2022 de fato vai ser muito desafiador, mas quem estiver preparado
pode aproveitar grandes oportunidades que acontecerão em 2022. Então, no dia 2 de janeiro, às 20 horas, eu vou fazer uma live aqui no YouTube falando para vocês como se planejar para esse ano de 2022, que sim, será desafiador, mas com certeza gerará muitas oportunidades. Então, eu te convido a ir no link da descrição, tá? Clicar lá, deixa o seu e-mail, porque daí eu vou te avisar por e-mail. E também aqui no YouTube, você vai lá na parte da home do meu canal, já está a live lá preparada, você já pode também ativar a notificação se você quiser, porque dia 2 de janeiro, repetindo, a gente tem um encontro e esse encontro vai ser muito importante para que você entre em 2022 chutando a porta, se preparando para ser, de fato, o melhor ano da sua vida. E, falando em oportunidade, a gente está falando, obviamente, em Bolsa de Valores, e essa semana aconteceram alguns fatos interessantes, né? Primeira coisa, brasileiro voltando para a renda fixa, né? Subiu os juros, o brasileiro adora renda fixa, mesmo sabendo que renda fixa é uma perda de poder de compra, né? Lembrando que, nesse momento, a Selic é menor que a inflação. Se a Selic é menor que a inflação, você está investindo em renda fixa, você está perdendo poder de compra, né? Mas o estrangeiro, que não é bobo nem nada, está aportando nesse momento. Então, enquanto brasileiros, as sardinhas estão tirando dinheiro da bolsa, colocando em renda fixa, o gringo está aproveitando o dólar alto e a bolsa barata para comprar bons ativos aqui no Brasil, tá? Então, nós, investidores brasileiros, né, as sardinhas aqui do mercado, precisamos fazer a mesma coisa. Está num ótimo momento de compra nesse momento, é importante que você aproveite. E quando eu falo bons ativos, com certeza eu não estou falando em IPOs, né, ou seja, empresa que abriu capital recentemente. Veio que saiu uma manchete dizendo que a maioria dos IPOs de 2021 teve retorno negativo. Veja as perspectivas para 2022, não precisa ver, eu já te digo, também é ser negativo, né? O que acontece? Quando existe um IPO, ou seja, uma abertura de capital, existe um processo chamado de embelezamento da noiva, né? Não quer dizer que a noiva não seja bonita, quer dizer que ela vai ficar mais bonita para ir para o mercado, e esse mais bonita quer dizer que ela vai custar mais, custando mais, depois que ela abre o capital, há um alinhamento de expectativas. Então é muito comum que o IPO, após o IPO, as empresas caiam e daí depois ela segue a trajetória dela se for uma boa empresa, tá? Então eu sempre falo para vocês que é muito, muito melhor você aguardar, né, uma empresa depois que ela entra na bolsa, observa ali uns 6 meses, um ano, para ver se realmente ela é uma boa empresa para depois comprar, né? Outra coisa que movimentou muito o noticiário essa semana foi a Vinci Offices, né, o fundo imobiliário Vino 11, que comprou a sede da Rede Globo em São Paulo por 522 milhões de reais, num processo que chama de Sales and Leaseback. O que é isso? Basicamente, a Rede Globo vendeu para o fundo imobiliário por 522 milhões e alugou de volta por 15 anos num contrato atípico. E aí você pode falar assim, Rafael, por que as empresas fazem isso e por que o fundo imobiliário faz isso, né? Ou seja, qual que é o ganho entre as partes, né? Então vamos entender primeiro pelo lado do fundo imobiliário. O fundo imobiliário, muito fácil de entender, né? Ele compra um imóvel que já tem um locatário, né, e faz com ele um contrato atípico, né, de 15 anos, ou seja, é um contrato que tem muito mais garantias para aquele que está alugando, no caso, o fundo imobiliário. Então é interessante para ele, porque ele garante um aluguel, né, ajustado pela inflação pelos próximos 15 anos e com isso consegue se trazer até mais rendimentos e retorno para os seus cotistas. Para a Rede Globo, né, Rafael, qual que é o ganho da Rede Globo em fazer isso? Basicamente, se capitalizar, né? Ela teve uma entrada de 522 milhões de reais, né? Isso é significativo para qualquer empresa, né? Ou seja, a gente está falando aqui de mais de R$500 bilhão, ou seja, se capitalizou e ela vai utilizar isso nos seus investimentos como empresa, né? Ou seja, ela está desmobilizando o seu capital mobilizado, ou seja, ela tinha um imóvel que estava mobilizado, que ela não podia utilizar, então ela desmobilizou esse dinheiro, se capitalizou e vai aplicar nos seus investimentos, né, na expectativa de ter um maior retorno do que o que ela vai precisar pagar de aluguel para utilizar esse mesmo imóvel. Tá? Então é algo interessante, né, que as empresas fazem. Um que fez isso há muito tempo atrás foi a Bia Diniz, né, no Grupo Pão de Açúcar. Né? Então veja que não é algo novo, não é algo que está acontecendo agora, é algo já muito antigo e que sim traz retorno para as empresas e, nesse caso, também para o fundo imobiliário. Então, a gente vai continuar acompanhando, né? Novidades eu trago aqui para vocês, mas, ao meu ver, foi uma ótima atacada, tanto da Vinci quanto da própria Globo, tá? E outra coisa importante, uma manchete que eu vi essa semana que pode ter passado desapercebido por você é: Pix já equivale a mais de 80% do número de transações com cartões. E tem muita gente que me procura e fala, Rafael, e a Cielo? Porque a Cielo nos últimos 5 anos caiu 90%, né? Será que ela recupera? E a resposta, para mim, está nessa manchete. Para mim, a Cielo morreu e esqueceram de enterrar.
Por quê? Porque basicamente ela está vendo o seu mercado ser penetrado por outras concorrentes e pelo próprio Pix, né? Então o que acontece? Ela não tinha uma grande barreira de entrada, os concorrentes entraram no mercado, pegaram o mercado para ela e ela não consegue reagir. Então, ou seja, na minha visão, a Cielo está sendo superada pela tecnologia e muito provavelmente ela não se recuperará, por mais que seja uma empresa até que tenha dado muita alegria para os seus acionistas no passado, mas para mim o futuro dela é sombrio, tá bom? Me diz aqui nos comentários o que você achou do Costa News de hoje, se você está com os gringos comprando nesse momento ou você está com os brasileiros sardinha vendendo, me diz aqui nos comentários, tá? Se você gostou do vídeo de hoje, deixe seu like é muito importante para mim. E caso você ainda não seja inscrito, se inscreva e ative a notificação, porque tem vídeo novo toda terça, quinta e domingo, às 18 horas. Um forte abraço e até a próxima!